Aí, tela inteira e vamos lá resolver aquele exercício. Então, como a gente está fazendo discussão de sistema, uma coisa que tem que ficar clara para vocês é assim, ó. Quando Ué, você olha esse sistema que está aí, ô oi, Murilão, era apareceu? 36. Ui, esse 35 foi de boa? Bom, na verdade não também, mas Ah, então já vai ele então. mas tô Vamos, depois eu continuando faço ele aí, por favor. 36. Faço tudo. Então, uma coisa que tem que Beleza. ficar clara aí para vocês é o fato de que todo sistema, a princípio, ele não vai ter uma solução. A princípio. Como assim ele não vai ter uma solução? Porque depende do A saber se esse sistema ele vai ter uma solução, se ele vai ter infinitas soluções ou nenhuma. Então, quando eu digo assim, ó, não tem uma solução concreta, talvez, é porque tudo depende desse Azinho. E as discussões que a gente faz é em relação a esse Azinho. Então, discutir o sistema é para que valores desse A ele pode ser possível determinado, pode ser possível indeterminado, ele é impossível. Quem vai definir isso é o A. Definido o A, aí você pode ter soluções se for possível. Então, quando você se depara com um sistema desse, uma coisa que eu queria também deixar claro para vocês é assim, ó, resolvam como se você não tivesse esse Azinho. Então, você usa o seu padrão normal de resolução, que bem, pode ser Kramer, pode ser escalonamento, eu particularmente uso sempre escalonamento. E dentro desse padrão constante, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver por escalonamento. E aí, resolver por escalonamento é escolher uma linha para deixar referência, primeira, segunda ou terceira, tanto faz, escolher alguém para assumir, ou X, ou Y, ou Z. As estratégias para subir com X, com Y e com Z são as, tipo, depende do que você gosta de fazer aí no caso. Eu particularmente, eu prefiro pegar, tipo, sempre um coeficiente 1 positivo e aí mexer com ele para chegar nos mesmos coeficientes para as outras linhas, mas tanto faz, se você quisesse pegar o negativo, enfim, sem muito mais delongas. O que eu Ô vou fazer vai Murilão, ser Oi. se eu quisesse tirar o X, aí eu já tiraria o A junto? Não, você não tira o A, né? Ele vai vir para cá, para o Z, pro Ah, Y e para o Z. Ele vai misturar aqui dentro, você não tira, entendi. entendeu? Então, tipo, vou manter a segunda linha como referência, o A menos um, aí ó, X, o menos Y mais o Z, tudo isso aqui vai ser igual a 12, mantenho como referência. E como eu quero sumir com o Z, eu não vou fazer nada a não ser somar essas retas. Então, deixei a segunda como referência, eu vou pura e simplesmente somar com essa aqui e vou pura e simplesmente somar com a terceira. Porque, enfim, o y já tem a mesma quantidade de sinal trocado. Então, olha o que eu vou fazer. E aí vem uma das partes interessantes, que tem que ser uma prática meio ligeira na resolução de sistemas. Quando você fizer A menos 1x com x, eu vou colocar aqui em cima. Então, se você fizer A menos 1x mais o x, essa expressão toda vai ficar o seguinte: você vai colocar x em evidência, porque tem nos dois termos, e vai ficar com o que sobra, que é o A menos 1 mais o 1, desse jeito. Ou seja, o que sobrou desse x é o A menos 1 e o que sobrou desse é o só o 1. E quando você fizer essa soma, vai ficar AX. Tá aí, ó. Ou seja, quando você fizer a soma desses dois termos, o que vai aparecer aqui no fim é AX. Quando você fizer a soma desses, vai ser menos 2y. Quando você fizer a soma desses, vai sumir o z, que era o nosso objetivo. E a soma desses vai dar 13. Tá aí, ó. Irem aqui para baixo. Então, eu vou fazer então, a segunda com a terceira. A menos 1x com AX, com x, ele vai ficar AX. Tá aí, ó. Então, mais y menos y sumiu, mais e menos e sumiu. Tudo isso aqui é igual a 12 com 9, 21. E aí, veja, a gente já deu sorte, já escalonamos o sistema. Já está aqui resolvidinho.
Beleza. Feito isso, então a gente vai pegar esse AX e resolver a partir dele. Então, AX ele é igual a 21, portanto, o X ele tem que ser igual a 21 sobre A, desse jeito. Aí, cara, eu queria chamar a atenção de uma parada que é assim, como é que a gente vai analisar, Murilão, pelo escalonamento ou pelo Cramer, seja lá por como você estiver resolvendo, quando que esse sistema ele é possível determinado, quando ele é impossível, quando ele é indeterminado, enfim. Basta que você siga essa lógica, não muito formal, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas que é uma lógica que funciona sempre. Então, você vai olhar essa fração final, né? Porque toda vez que você escalona, você chega numa equaçãozinha do primeiro grau, tal como essa. Se for olhar isso aí, vai falar o seguinte: olha, se eu tiver um número qualquer, e eu estou tirando da minha cabeça, por exemplo, 21. Se eu tiver um número qualquer sobre qualquer outro número, eu vou botar até um extremo, já que é para dar um susto em vocês. Por exemplo, se eu tiver 0 sobre um número qualquer, por exemplo, 21, isso aqui vai ser com certeza um sistema que é possível e determinado. Ou seja, se eu garantir que o denominador é diferente de 0, eu não estou nem aí porque aparece aqui em cima, no numerador. Se o denominador já é diferente de 0, eu já garanto que o sistema ele é possível e determinado. Tá botando a mão na boca, né? Ó, Não, tossir, tô usando o tá braço. vendo? Só usando o Usando o braço. braço. Exatamente, isso aqui é mão Batman. Aí, ó, É. se for 21 sobre 0, aí isso aqui não pode, cara. Se tiver um número qualquer sobre o 0, não dá certo. Por que que não dá certo? Porque você não pode dividir nada por 0. Então isso aqui é um absurdo. Esse sistema, então, ele é impossível. Tá aí, ó. O sistema é impossível. Agora, se você tiver 0 sobre 0, a pergunta é: isso aqui dá 0, porque o numerador é 0. Isso aqui vai dar 1, porque é 0 sobre 0. Ou isso aqui não existe, porque está dividindo por 0? A gente diz que isso aqui é indeterminado. Por isso o sistema ele vai ter que ser possível e indeterminado. Tá aí, ó. Então, quando eu me deparo com uma expressão tal como essa, eu vou nessa esqueminha lógico que eu propus aqui para vocês e vou pensar assim, cara, se eu garantir que o denominador ele é diferente de 0, então esse sistema ele vai ser com certeza SPD. Se você já garantir que ele é diferente de 0. Porém, se ele for igualzinho a 0, o denominador, ele poderia ser SI ou SPI. Mas nessa situação, dá uma olhada, nessa situação, o numerador já não é diferente de 0. Se ele já é diferente de 0, esse sistema só pode ser SI. Então, quando ele pergunta assim para a gente, determine o valor da constante A de modo que o sistema seja possível e indeterminado. Desculpa, possível e determinado. Para ele ser possível e determinado, basta então que eu escolha um A diferente de 0. Se você escolher um A diferente de 0, ele vai ser possível e determinado sempre. Agora, em seguida, a partir dessa restrição, atribuo um valor de A e resolvo o sistema. Então, eu vou fazer uma parada muito maior, que é o seguinte. Esse aqui que a gente encontrou é o valor de A. Aí, ó. Esse aqui é o valor de A. Tá aí. O que eu vou fazer? Tal como a gente faz no sistema, eu vou substituir ele nos demais para achar o Y e o Z. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o X é 21 sobre A, quem vai ser o Y? Eu vou substituir nessa segunda linha para determinar o Y. Então, eu vou ficar aqui, ó. A vezes o X que a gente acabou de encontrar, que é 21 sobre A, menos o Y, menos 2Y, tá aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser igual a 13. Pronto. Esse aqui eu já vou cortar, porque eu sei que ele é diferente de 0, por isso eu posso fazer essa simplificação. E vou ficar com isso aqui, ó. 21 menos 13
é igual a 2y. 21 menos 13 vai dar 8, dividido por 2, y é igual a 4. Aí você vai falar assim, pô, Murilo, mas não tem um azinho aí no meio? Não. Significa então que, seja lá qual for o valor de A, o y é sempre 4. Você vai pegar agora o valor de x, de y, substituir então naquela que eu havia deixado de referência. Vai ficar assim, ó, A menos 1, que multiplica o x, que é 21 sobre A, 21 sobre A. Isso aqui, menos o y, que a gente acabou de ver que vale 4. Eu vou tomar a liberdade de passar o 12 para cá, menos 12 é igual a z, ou melhor, menos z. Vou deixar desse jeito, depois eu troco o sinal de todo mundo. Então dá uma olhada. Vou aplicar a distributiva, vai ficar 21A sobre A, menos 21 sobre A, menos 16, tudo isso aqui igual a menos Z. Esse aqui eu vou cortar, dá uma olhada. Então, 21 menos 16 vai dar 5, menos 21A é igual a menos Z, e por isso eu concluo que o Z sozinho, ele é igual a 21A menos 5. E aí eu tenho as soluções desse sistema. As soluções desse sistema são essas. Quando eu for escrever a solução, ela vai ser assim, ó. Eu tenho então que o x ele é 21 sobre A. Eu tenho que o y ele é sempre igual a 4. O y ele é sempre igual a 4. E tenho que o z ele é 21 sobre A menos o 5. Tá aí, ó. Considerando que esse A é qualquer número real, com uma restrição. Qual é a restrição dele? Não pode ser zero. Desse jeito. E aí, cara, se eu quiser, por exemplo, uma solução 1, onde nessa solução 1 eu digo que meu A, sei lá, vale 1, tal como é o do exercício. Se o A tiver valor 1, significa então que a minha solução ela vai ser igual, dá uma olhada, 21 sobre 1 dá 21. Aqui vai dar 4, de qualquer jeito. E aqui vai ficar 21 sobre 1, 21, menos 5, 16, que é a solução que o exercício dá. Mas se você quiser colocar qualquer outro valor, por exemplo, se eu achar um A igual a 21, beleza. Eu vou substituir naquela expressão ali e vou encontrar qual é a solução para esse A. Então, 21 sobre 21 dá 1, aqui dá 4, e aqui vai dar 21 sobre 21, vai dar 1, menos 5, menos 4. Feito? Entendido esse aqui? Esse é bem bacana, cara. Esse aqui é bem bacana. Talvez por isso que eu tenha confundido. Bora lá agora fazer o 36. Vamos selecionar esse 36 para a gente fazer. Esse também é legal. Esse 36. Novo. Vamos salvar. Olha aqui em cima. Ok, como é que a gente vai fazer esse exercício? Ele fala assim, discuta o sistema linear indicado abaixo, sabendo que A e B são constantes reais. Legal. Então você vai vir aqui e vai fazer o mesmo procedimento do anterior. Bora fazer um escalonamento. Para eu fazer esse escalonamento, eu preciso saber quem eu quero sumir e que linha eu quero deixar como referência. E aí, tanto faz. Quem você acha que prefere sumir? O X ou o Y? Acho que o X tá É o X? tranquilo. E tá qual mais linha você quer tranquilo. deixar de referência? A primeira ou a segunda? A primeira. Tá bom. Ele vai ficar assim, ó. 3x menos o AY, que é a referência primeira, tudo isso aqui igual a 2. Se você quer sumir com o x, o que você vai fazer? Que operação você vai fazer aqui se você quer sumir com o x? Multiplicar por menos 2.
E aí soma com a de baixo. E Fantástico. somar com a de Multiplica baixo. com menos 2 e vem para cá. Fechou. Feito isso aí, 3x vezes menos 2 dá menos 6x. Menos 6x com mais 6x, ele vai sumir. Agora vem, menos AY vezes menos 2, vou botar aqui na frente. Aí, menos AY vezes menos 2 dá 2AY, que eu vou somar com mais Y, e eu vou usar a mesma estratégia anterior, que é colocar Y em evidência. O que vai somar quando eu sobrar quando eu colocar Y em evidência? 2A 2A mais mais 1. 1. Então aqui embaixo eu vou ficar com 2A mais 1 e Y. Tudo isso aqui vai ser igual. Agora vem 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com B vai dar B menos 4. Fechou. Escalonamos. Se a gente escalonou, e é essa expressão que a gente tem, 2A mais 1 e Y, que é igual a B menos 4. Se é essa a expressão que a gente tem, e Y vai ser igual a B menos 4 sobre 2A mais 1. Fechou ou não? Entendi. Mas e aí, como é que a gente faz para... Vai ter que ser os dois um número real e lá Aí você vai tem fazer assim, zero? ó, como é que é a parada? Se você tiver um número qualquer, sei lá, pi, melhor, sempre pelo exagero, acho que dá para ver melhor. Então, se por um exemplo você tiver aqui e aí você tiver zero sobre qualquer número, zero sobre π, beleza? Isso aqui funciona. Se o denominador for diferente de zero, com certeza ele vai ser SPD. Aí isso vem para cá. Tá, mas se for o contrário, se for um π sobre zero, se for π sobre zero, isso aqui é um absurdo. Então esse sistema é impossível. Ah, massa. E se for zero sobre zero? Uai, se for zero sobre zero, então esse sistema ele é possível e indeterminado. O que a gente vai ter que fazer é forçar essas respostas. De que jeito? Aqui, ó. Se o denominador 2A mais 1, se ele for diferente de zero, ou seja, que faz com que o meu A seja diferente de menos meio, esse sistema, então, ele com certeza ele vai ser SPD. Aí você vai falar assim, pô, Murilão, mas e o B? Sei lá do B. Só sei que se você garantir que esse A é diferente de menos meio, o sistema já vai ser SPD. Acabou o exercício. Ah, massa. Entendi. Tá, mas e se ele for zero? Se ele for zero, ele pode ser um desses dois. Eu vou colocar assim, ó, aqui na frente. Agora, se o A mais 1, desculpa, o 2A mais 1, ele for igual a zero, que faz com que o nosso A valha menos meio. Se ele for zero e o denominador, desculpa, o numerador for diferente de zero e o B menos 4 ele for diferente de zero, ou seja, que o B, nesse caso, seja diferente de 4, então esse sistema ele vai ser o quê? Esse sistema ele vai ser impossível. Por quê? Porque você garantiu que o denominador é zero e que o numerador é diferente de zero. Como você garante esses dois, você está dizendo, olha, ele vai ser impossível. Mas, que aí é o reflexo aqui, se 2A mais 1 for zero, ou seja, o A for igual a menos meio, e o B menos 4 ele for igual a zero, que faz com que o B seja igual a 4, então ele vai ser SPI. Porque aí você tem os dois, tanto o numerador quanto o denominador, igual a zero. Ah, entendi. E isso aqui vale se você estiver fazendo Kramer também, cara. Se você estiver fazendo Kramer, ele funciona de boa isso aqui.
Então, por exemplo, dá uma olhada. Como é que seria o Kramer? Primeiro vamos escrever esse negócio na forma matricial. Então ele é 3, 6, menos A, 1. Tudo isso aqui, se eu multiplicar pela matriz das incógnitas x e y, tem que dar a minha matriz resposta, que é 2b. Tá aí. Desse jeito. 2b. Feito isso, para fazer Kramer, a gente vai fazer determinante da matriz dos coeficientes, que é o desão. Então, desão tem que ser o determinante da matriz dos coeficientes, que é 3, 6, menos A e 1. E a gente tem que fazer esse determinante que está de boa, fácil de resolver. Isso aqui vai dar 3, isso aqui vai dar menos 6A, que a gente sabe que é secundária, mais 6A. Então, esse determinante, ele vai ser igual a 6A mais 3. Tá aí, ó. Fechou? Tranquilo? Depois que a gente faz esse, cara, a gente vai ter que fazer o dx. Quem é o dx? O dx, ele é um determinante onde, no lugar da coluna referente aos coeficientes de x, você coloca a coluna resposta. Então, aqui, onde tem os coeficientes de x, você vai colocar 2 e b. Todo o resto fica igualzinho. Então, aqui você vai colocar menos a e 1. E vai fazer de novo o determinante. Determinante, nesse caso, vai ficar 2, tá aqui, ó. E nesse caso ele vai ficar menos, dá uma olhada, menos A vezes B, mas que como é secundária, vai ser mais AB. E aqui vai ficar 2 mais AB, desse jeito. O que a gente sabe? A gente sabe que o x, ele é dado pelo dx sobre d, que nesse caso é essa expressão 2 mais AB sobre 6A mais 3. Fez isso, a análise do exercício é igualzinha ao anterior. Aí você vai fazer as mesmas coisas que você fez anteriormente. Como assim, Murilão? Você vai chegar aqui e vai falar assim, olha, se o 6A mais 3 ele for diferente de zero, então o seu sistema ele é possível e determinado. Resolve essa continha de cabeça. Passa o 3 para lá, 6 dividindo. Esse A vai ser igual a menos meio. Uia. Esse A vai ser igual a menos meio. Exatamente como no anterior. Ô, Murilão, não Agora, entendi o dx. Como assim? De onde é que você pegou esses dx, mano, valores? peguei essa coluna É, aqui, ó, que era os coeficientes de x, que é o 3 e aham. o 6. Substituí ela pela resposta, 2 e b. Ah, tá, verdade, entendi. Aí, você vai agora para essa próxima parte. Qual é a próxima parte? Olha, se... Eu vou fazer um que talvez não caiba. Se o 6A, que é o denominador, mais 3, for igual a zero, que faz com que o A seja igual a meio, desculpa, menos meio. Menos meio. E tem que acontecer ao mesmo tempo. E, veja, o numerador agora, 2 mais menos meio B. Murilão, o que é esse menos meio B? Uá, você não já falou que o A vale meio, menos meio? Eu substituí ele aqui, ó. Menos meio B. Se você disser que isso aqui é diferente de zero, ou seja, nesse caso, o B sendo diferente de 4, esse sistema ele é impossível. Aí, ó. Essa é a ideia. Pô, essa continha aqui vai dar 4? Vai, veja, vai dar menos B sobre 2, vai para lá para o outro lado, B sobre 2, passo 2 multiplicando, B é diferente de 4. E fecha dizendo que se o A for igual a menos meio e o B for igual
melhor, igual a 4, então o sistema ele é possível e indeterminado. Então dá para fazer dos dois jeitos aí, coração que manda. Feito? Próximo agora que a gente vai fazer é o 30 aí? 9. Demorou. Os 39 é de boinha. Apesar dele estar no fim, a dificuldade dele está aqui, ó. Quer ver? Deixa eu te mostrar. A dificuldade dele está no enunciado. Ele fala assim, ó. Vou até diminuir um pouco, não preciso disso tudo. Fala assim, ó. Determine o valor real de P para que o sistema homogêneo não admita apenas a solução final. Então, a gente tem que... Murilão, licença. Lógico. Aquele outro exercício, o 36, eu fiz só o primeiro determinante e aí eu fiz baseado naquela ideia que você falou no primeiro vídeo, de que se o determinante for diferente de zero, vai ser SPD, se for igual a zero, pode ser SI ou SPI. Tá certíssimo também. Essencialmente, você fez Kramer, tá certíssimo. Eu achei bem mais rápido do que por escalonamento. É porque o escalonamento ele é o mais formal, assim, né? Pra gente, pra nossa realidadezinha aqui de ensino médio, tanto faz aí, tipo, se você quiser fazer por Kramer, desse jeito, escalonamento. Mas quando você for lá para o superior, fazer exatas, que eu sei que você vai, aí o escalonamento ele quebra um galho maior. Mas assim, seu coração que manda, o que você achar mais fácil de fazer no momento. Ah, ok, obrigada. Nada. Então, nesse caso, ele fala assim, ó, ele quer que esse sistema não admita apenas a solução final. Então, tem umas questões de definição aqui que são importantes. Qual é a primeira questão de definição importante? Se o sistema é homogêneo, você já sabe que você tem uma solução que ele chama trivial, que aqui está chamando de solução final. Qual é a solução trivial? É o trio 000, é a tripla 000. 000 já é a solução trivial, que aqui ele está chamando de solução final. Só que ele fala assim, não admita apenas a solução final. Então ele quer que admita mais soluções. Ou admita mais uma solução. Só que isso não existe, velho. Por quê? Qualquer que for o sistema, ou ele tem uma única solução, ou ele tem infinitas soluções, ou ele não tem solução. Então, se ele não quer que seja somente essa, ele quer infinitas soluções. Se ele quer infinitas, ele quer saber qual é o valor de P para que esse sistema seja SPI. É isso que ele está falando. Então, eu vou reescrever ele aqui, x mais 3y, tudo isso aqui vai ser igual a 0, 2x menos y menos z, tudo isso aqui vai ser igual a 0, e aqui 2x mais py menos z, tudo isso aqui vai ser igual a 0. E aí, o que você vai ter que fazer desse sistema é escalonar, achar a relação com o P, etc, etc. Nesse caso aqui, como vocês querem fazer? Quem quer deixar de referência? Quem você quer sumir? Olha, Não sei. eu vou deixar a segunda de referência, menos y menos z igual a 0. Eu vou deixar essa segunda de referência. Não vou mexer na primeira, porque, veja, já está isso aqui sumido. E vou querer sumir esse z da terceira. Então, olha qual é o meu foco. Meu foco é multiplicar essa segunda referência por menos 1 para que eu faça a soma com a terceira linha e vou atrás de sumir esse z. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. Aí dá uma olhadela. Entendi. Quando eu fizer isso aqui vezes menos 1, a minha grande surpresa vai ser 2x vezes menos 1. Isso aqui vai dar menos 2x. Então isso aqui já sumiu também. Menos y vezes menos 1 dá mais y. Com mais py, isso aqui vai ficar 1 mais py. E aqui eu fecho com menos e vezes menos 1 dá mais e, com menos e 0. E venho para cá, 0 vezes menos 1, 0, com mais 0, 0. Fiquei com essa expressão. Aí,
eu vou então resolver esse y e vou te dizer que ele vai ser 0 sobre 1 mais p. Mais P. Aí o que você vai dizer? Olha, vou trazer só duas setinhas porque ele já se resolve aqui. Se 1 mais p ele for igual a 0, desculpa, diferente de 0, é sempre assim que eu começo, ou seja, fazendo com que o p seja diferente de menos 1, então esse sistema ele é SPD. Agora, se esse 1 mais p ele for igual a 0, fazendo com que o p valha exatamente menos 1, então esse sistema ele é SPI. E não tem como, nesse caso, esse sistema ser impossível. E é isso que eu queria que vocês observassem. Não tem como ele ser SI, porque o numerador já é 0. Então, se você zerar o denominador, ele fica 0 sobre 0, SPI. Se ele quer saber para que valores de P esse sistema ele é SPI para P igual a menos 1. O que a Larissa falou foi o seguinte: daqui ela já fez esse determinante. Então ela colocou aqui, ó, 1, 2, 2, 3 menos 1 P. Daí ela colocou aqui, ó, 0 menos 1 menos 1. E falou, Murilão, se o determinante dessa parada aqui, ó, se esse determinante ele for igual a 0, esse sistema ele pode ser SPI ou SI. Ah, então beleza. Como ele quer saber só esse P, ela foi aqui direto atrás desse trem. Então, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar menos 6, isso aqui vai dar 0. Aí, isso aqui vai dar 0. Isso aqui dá menos P, mas como é secundária, mais P. Tá aí, ó, mais P. E aqui, ó. Isso aqui dá menos 6, mas como é secundária, mais 6. A Larissa quer que isso aqui seja igual a 0. Aqui, ó, ela quer que seja igual a 0. Então, sobrou esse mais 6 com esse menos 6 corta. P mais 1 igual a 0. Portanto, P ele tem que ser igual a menos 1. Foi isso que ela fez, que de fato é muito mais rápido. Entendido, crianças? Não, peraí, volta lá e poder bater o print rapidão, por favor. Tá. Luiz Henrique. Tá aí. Aí, valeu, Murilão. Boa. Então, 35, 36 eu achei mais fácil fazer por Kramer. Foi mais rápido. Dá também. Dá também fazer Kramer. Funciona sempre. Funciona de boinha. Tem mais algum aí que o coração de vocês queira fazer? Se você puder dar uma ajuda só da 33, se puder fazer só um da 33, Qual você quer? acho que o D. Morou. Eu vou até usar a estratégia da Larissa de fazer um Kramer. Aqui, ó. Fazer. Eita. Tem que ser meio ligeiro que a bateria do computador tá acabando. Novo. Não salvar. Ver. Tá aí.
Vamos aí. Então, esse aqui, bicho, eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar ele no formato de multiplicação de matrizes, ó, vendo? Aqui, ó. Então, ele vai ser A mais 1, 0, 4, A, que multiplica a matriz XY, aí, ó, XY, tudo isso dando 3, 4. Aí, ó. Feito. Então, vou fazer desão. Desão, ele vai ser A mais 1, 4, 0, A. E fazendo esse determinante, a gente vai encontrar A mais 1 vezes A. Já vou logo fazer esse produto. Não, vou deixar assim. A que multiplica A mais 1. E aqui para cima, quando eu fizer esse produto, ele vai dar 0. Ou seja, o desão ele é A mais 1. Tá aí. É desse jeito. E aí agora eu vou atrás de fazer um dx, por exemplo. Então, quem vai ser o meu dx? O meu dx, ele vai ser... Pegou uma cor diferente, mas enfim. Ele vai vir aqui. No lugar da coluna dos coeficientes de x, eu vou deixar a resposta. 3 e 4. Tá aí, ó. E vou vir aqui e vou colocar o resto, que é 0 e A. Aí. Tudo isso aqui sendo igual a... vermelhinho. Aqui vai dar 3A. E aqui vai dar 0. Isso aqui vai ficar igual a 3A. Nesse caso aqui ainda, eu ainda vou fazer o dy, porque tá fácil. E a gente formaliza essa parada. Quem vai ser o dy? Então tá aqui, ó. No lugar da coluna de y, então aqui A mais 1. E 4. No lugar da coluna de y, eu coloco a resposta. Bruxo. E a resposta ela vai ser 3 e 4. Aí. Isso aqui vai ficar 4 que multiplica A mais 1. A mais 1. E aqui vai ficar menos 12. Aí, menos 12. Esse sisteminha aqui, ele vai ficar 4 que multiplica A mais... Ah, não. Era vermelhinho também, peraí. Deixar tudo bonitinho. 4 que multiplica A mais 1. Menos 12. Pronto, a gente já tem todos agora. Quem a gente quiser, a gente tem. Então, quem vai ser o x? O x, ele vai ser o 3A sobre o A que multiplica A mais 1. O y, ele vai ser igual a esse monstrinho aqui, 4 que multiplica A mais 1 menos 12 sobre A mais 1. Tá aí, ó. E a gente segue o mesmo padrão do anterior. Então, se por um acaso o seu A que multiplica A mais 1 ele for diferente de 0, então esse sistema ele é SPD. Ele é SPD. Só que para ele ser diferente de 0, o A tem que ser diferente de 0 ou o A ele tem que ser diferente de menos 1. Então, toda vez que seu A for diferente de 0 ou diferente de menos 1,
você vai ter, então, um sistema que é possível e determinado. Agora, mano, você escolhe quem que você quiser para ali, para eu colocar ali. Então, por exemplo, se eu quiser agora no meu denominador, no meu numerador, análise, né? Então, se eu fizer assim, ó, se o A que multiplica o A mais 1, ele for igual a zero, então, o que que ele vai poder ser? Eu vou até mudar essa configuração. Ou seja, se o A for igual a zero ou o A for igual a menos 1. Então, vem, se o A for igual a zero, dá uma olhada. Se o A for igual a zero ou igual a menos 1, esse sistema ele vai ser SPSI. SPI, desculpa, é SPI. Porque se o A for igual a zero, se é zero aqui embaixo, zero aqui em cima, por exemplo. Certo? Então, e aqui a gente vai fazer assim, para ele ser SI, o A-1 ser SI, ele vai ter que ter essa condição, que aí ele vai zerar aqui em cima. Então a gente vai dizer assim, para ser SPD, o 3A ele tem que ser diferente de zero, o A tem que ser diferente de zero. Mas, cara, se eu afirmo que ele é zero, isso aqui já deu pau, entendeu? Então, na verdade, tem que colocar ele do outro lado. Tá aí, ó. Se eu considerar o A igual a zero, deixa eu mudar isso aqui tudo agora. É melhor. Aqui. Então vamos fazer assim, ó. E o 3A for diferente de zero, ou seja, o A for diferente de zero, então esse sistema ele vai ter que ser SI. Mas tem como isso acontecer? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Se esse negócio aqui ele for diferente de zero, o 3A for diferente de zero, então o A tem que ser diferente de zero, ele tem que ser SI. Mas quando que ele vai ser SI? Rolou o que eu falei ou não? Não entendi. Eu tenho que fazer assim, ó. A lógica é que eu tenho que zerar o denominador para eu poder avaliar se ele é SI ou ele é SPI. Então, eu zerei o denominador. Eu zero o denominador com isso. Aí, eu zero o denominador com isso. E eu vou pegar esse numerador aqui e vou falar assim, ó, 3A menos zero, ou 3A diferente de zero, o A tem que ser diferente de zero. Então, ele vai ser SI. Mas como é que eu faço para zerar o denominador e zerar o numerador nesse caso? 20. Que número Se que eu igualar deveria... o A a zero. Mas ele não pode ser zero. Ah, é. Então, eu tenho que procurar um número dos que eu posso. Disso e disso, para que eu consiga fazer esse tipo de coisa. Quem seria esse número? -1. -1. Rolou ou não? Veja, quais são as condições? Eu tenho que zerar o denominador. Quando que eu zero o denominador? Um zero ou com -1. Eu zero o denominador com 0 ou com -1. Mas para fazer o numerador ser diferente de 0, ele não pode ser 0.
qual é o número, então, que, além de zerar o denominador, faz com que o numerador seja diferente de zero? Menos 1. Menos 1. Então, se você escolher um A menos 1, que tipo de sistema você vai ter? Impossível. Menos 1 é impossível. E essa análise vale para esse aqui de baixo. Ó. Se você pegar a análise e colocar aqui para essa, porque aqui eu fiz para o x, que está muito mais fácil, porque o numerador é 3A só. Ele é só 3A. Mas se você fizer essa análise aqui para baixo também, porque se você colocar, se você escolher o menos 1, você vai zerar isso, e vai ficar menos 12 sobre 0. Continua sendo SI. Entendi. Agora vamos para o outro. Vem aqui, ó. Mas se o A... Ai, droga. O A que multiplica o A mais 1 for igual a 0, então esse A é igual a 0 ou o A é igual a menos 1, ou seja, eu estou zerando o denominador, e o numerador, o 3A, ele for igual a 0. Ou seja, então, meu A sendo igual a 0. Que tipo de sistema a gente vai ter? Aí eu zerei em cima e zerei embaixo. Se eu zerar em cima e zerar embaixo, o que vai acontecer? Você vai falar assim, pô, Murilo, mas será que ele vai ser SPI? Será então que ele vai ser SPI? Ele vai ser SPI? Essa pergunta que eu faço para vocês. Tem como ele ser SPI? Falem comigo. Sim, eu acho, né? Sim. Se é 0 sobre 0, ele pode ser ou 0 ou 1, ou não existe. Então quem que você tem que escolher? O Zero. A0? Escolhe esse cara. O A igual a 0. E aí você vai ficar com 0 sobre 0. Ô Murilão, Ah, ali na de baixo, no Y, dá também? não, pro Y. Ah, não, pro Y não. Verdade, esqueci de conferir esse aqui. Mas e aí, como é que faz? Aí não tem o SPI, então. Ele nunca vai poder ser SPI. Então não tem como ser SPI. Ele só é esses dois. Aí, ó. Então, ou ele é SPD, ou ele é SI. Eu não entendi porque não é SPI. Eu esqueci de conferir aqui. E aí, se eu colocar um A igual a 0, eu faço isso aqui ser 4, menos 12 em cima vai ficar menos 8 sobre 0. Então, de qualquer jeito, ele menos entendi. 8 sobre 0. E aí, menos 8 sobre 0 continua sendo SI. SI. Entendi. Feitão? Feitão. O que mais que tem aí pra gente? Da lista, eu passei algum exercício da lista para vocês? Acho que daqui não. Da atividade 3 não tem nenhum da lista. Mas eu deixei na planilha de exercícios, né? Aí eu também não sei, que ultimamente eu não tô com tempo nem pra mim fazer coisa que eu quero, então eu não vi nada. Tá. Então vamos ver aqui, ó. Eu quero só fazer um da lista de vocês, para vocês verem que no exercício de vestibular ele caminha muito semelhante a isso aqui.
sistemas lineares. Então, como tem um monte de exercício de vestibular aqui, eu queria que vocês vissem que vai muito nesse rumo. Qual é uma das diferenças? Olha, talvez um dos problemas. Eles colocam coisas que vocês ainda não sabem, mas assim, por causa do Nossa. planejamento. Então, tem um seno e cosseno, que vocês não manjam, mas de resto, tem um logzinho, esse aqui é bem difícil, inclusive, tal, bababá, seno e cosseno. Então, são coisas que vocês ainda não manjam, mas porque vocês não manjam, vocês não viram esse conteúdo. O log vocês já viram. Então, por exemplo, se vocês quiserem começar a brincar aqui, já dá certo. Tanto é que, por exemplo, esse aqui é um dos desafios. Mas a lógica de resolução é sempre a mesma. Para resolver esses exercícios, você sempre vai fazer a mesma coisa. Então, tipo, ou você escalona, ou faz Kramer, seja lá o que você queira fazer, isso aqui sempre vai funcionar do mesmo jeito. Então, por exemplo, tem um 26 aqui, que eu acho... Não é o 26. É o 25. Se vocês conseguirem fazer esse 25, vocês já estão manjando toda a matéria. Se fizer esse 25, que não é porque ele é difícil, mas é porque ele tem esse A e tem esse B aqui, ó. Fechou? Se fizer o 25, cara, você já está sabendo fazer a matéria. Se você errar esse exercício de discussão, é porque você errou conta. Mas se fizer o 25, você já sabe tudo. Fechou? Então tentem fazer esse aí em casa, e se vocês quiserem mandar a resolução para mim, mandem a resolução para eu dar uma olhada. Mas esse 25 aqui, ele é bem bacana. Tem outros, 24 é legal também, dá para fazer, ele é bem rápido. Tem K e K aqui também, ó, vai cair numa equaçãozinha de segundo grau e tal. Bem. Feito ou não, crianças, até aqui? Tá feito, tranquilo. Então, massa. Deixa eu vir para cá. Então, massa. Façam lá os exercícios. Vai vir uma nova atividade agora para vocês, que é uma revisãozinha de geometria plana, e eu vou marcar a nossa prova. E aí eu vou deixar a nossa prova a semana inteira para vocês fazerem. Fechou? Mesmo esquema da primeira prova, a de sistemas a de matrizes. Então, eu vou ficar a semana inteira, tentem fazer, tentem não colar dos coleguinhas. Se tiver dúvida, a gente tira a dúvida nas aulinhas, tá bom? E é isso. Vocês sabem se o pessoal 2.4, vocês sabem se a Alda vai querer dar a aulinha dela na quinta-feira? Vocês nem sabem ainda. Então, ela falou que ela vai estar disponível, mas os professores falaram